Meus irmãos, graça e paz vos sejam acrescentadas. Espero bem que todos estejam aí na graça do Senhor, guardados pela sua poderosa palavra e pela sua presença. Bom, eu quero começar aqui hoje um novo podcast com uma reflexão da palavra do Senhor, um estudo da palavra do Senhor sobre o que é fofoca e o que não é fofoca à luz da Bíblia. E no final eu ainda quero deixar um bônus aqui, além desse tema que eu estou trazendo para a nossa meditação, eu quero trazer também um bônus no final sobre um outro tema, tá? Então, primeiro vamos analisar esse tema que é tão falado, né? Tão controverso, desde que a igreja, nós temos esse termo sendo usado sobre fofoca, né? O que é fofoca? Como é descrito na Bíblia a fofoca? Bom, eu quero começar dizendo que é um pecado que envolve o falar, mas é o falar de uma maneira prejudicial, seja por calúnia, exposição de segredos ou murmuração, e ela causa divisão e viola o mandamento do amor ao próximo. Todo mundo sabe que os dois mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então a fofoca, ela vai quebrar esse mandamento do amor ao próximo, certo? Se você que está ouvindo esse podcast, você já é cristão há algum tempo ou alguns anos, você sabe que dentro da igreja evangélica, muito se ouve falar sobre fofoca. E dependendo do segmento ou da denominação que você participar, você já deve ter visto muito. Tem denominações e tem igrejas que são tomadas, 80%, 90% da igreja vive em meio de fofoca. Então eu quero apresentar aqui alguns textos bíblicos para, junto com você, nós entendermos, né, o que é a fofoca, como a Bíblia caracteriza a fofoca, quais os grupos, né, de fofoca, e usando até aqui um pouco dos termos originais, certo? Bom, a primeira definição bíblica que nós temos de fofoca, se você aí tem o seu papel, caneta, quer anotar, primeira definição bíblica sobre fofoca são alguns textos que falam sobre calúnia e difamação, certo? Então, os textos que eu vou citar aqui agora associam a fofoca a falar mal dos outros, difamar, espalhar informações prejudiciais, certo? E com certeza com intenções maliciosas. Vou citar o primeiro texto aqui, você pode anotar, Levítico, capítulo 19, versículo 16. Levítico, capítulo 19, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: não andarás como fofoqueiro entre o teu povo, nem te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Olha para você ver, no original do hebraico, o termo hakhil denota um fofoqueiro ou um caluniador que espalha rumores, causando dano à reputação ou à segurança de outro. A expressão sangue do teu próximo sugere que a fofoca pode levar a consequências graves, como injustiça ou violência. Então olha para os irmãos verem, a primeira definição, o primeiro texto que eu trago aqui como definição de fofoca, que é calúnia, difamação, que é falar mal, traz o peso de colocar sobre as minhas mãos o sangue do meu próximo. Porque Tiago bem fala, né, que a língua ela tem esse poder aí de abençoar, mas também tem um poder de incendiar florestas, de devastar. Ou seja, com a boca, com a palavra, nós podemos matar pessoas. Quantas pessoas saíram da igreja por causa de fofoca? Quantas pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor por causa de fofoca? Quantas pessoas abandonaram Jesus por conta de fofoca? Então, olha para você ver o peso dessa palavra, do sangue de alguém está sobre as minhas mãos. Hoje em dia, né, no momento que nós estamos vivendo,
após a vinda de Cristo, nós podemos ver que na lei, adultério era só quem mantinha relação, né? Homem e mulher. Agora, na época, quando vem Jesus, Jesus fala assim, se olhar, cobiçar, já cometeu adultério. Então, olha como é que já fica mais difícil. E, antigamente, ter o sangue de alguém sobre a sua mão é se você fosse lá matasse a pessoa, certo? Mas nos dias, hoje, para nós vamos ver isso aqui na sequência da aula, tá? Não estou falando só desse texto de Levítico, que senão você vai falar, mas o texto é de Levítico, pastor, eu sei. Mas na sequência, você vai ver aqui que nós podemos matar vidas. Nós podemos ter o sangue de pessoas na nossa mão, tudo pela fofoca, tudo pelo falar. Vou te dar um segundo texto, Salmos número 101, versículo 5. Salmos 101, versículo 5. Diz assim, aquele que difama secretamente o seu próximo, eu o destruirei. O de olhos altivos e coração arrogante, não o suportarei. Então veja bem, Deus ele fala daquele que difama secretamente, quem fala mal às escondidas. A fofoca ela é associada a uma arrogância, a uma destruição da comunidade. A fofoca ela vai entrando dentro da igreja igual um câncer. E Deus está falando que vai destruir a pessoa que faz isso, que difama secretamente, que fica ali pelas escondidas, pelas caladas. Pessoa que fica ali pelas sombras, né? Manipulando, arquitetando, ferindo pessoas com a língua, expondo. E quem faz a fofoca, ele está muito atrelado ao que o Salmo fala aqui, ó, olhos altivos e coração arrogante. Por quê? Porque se ele está falando de alguém, é porque ele se acha superior a esse alguém. É por isso que Paulo manda a gente considerar o nosso irmão melhor, acima do que nós. Porque quando você considera alguém melhor do que você não fala mal. Você em nenhum momento você tenta diminuir essa pessoa. Vou te dar mais um texto, Romanos, capítulo 1, versículo 29 e 30, agora no Novo Testamento. Romanos 1, 29 e 30. Estando cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, inimigos de Deus. Os termos aqui usados para murmuradores, é a palavra, me perdoe se eu não pronunciar certo aqui a palavra no grego, mas a palavra grega aqui para murmuradores é psitiristas. E a palavra usada aqui para difamadores é katalalaus, que indica fofoca como um pecado grave. E está associado aqui à inveja, maldade, refletindo que quem está participando da fofoca está com o coração corrupto. Sabe essa maledicência, esses ovos de serpente, aquela maledicência que a pessoa vai, fala com um, fala com o outro, fala com um, fala com o outro, faz a fofoca ali. A fofoca é inimiga da verdade, né? Porque a verdade é você chegar diante da pessoa, falar, conversar, expor. A fofoca trabalha nos bastidores, nas sombras. E é isso aqui que a Bíblia está me declarando, esses murmuradores, difamadores. É um pecado grave. Isso vai minando as forças espirituais da igreja, a comunhão entre os irmãos. Vamos para mais um texto, Tiago 4,11. Tiago 4,11 diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Esse mesmo verbo que apareceu lá em cima, no texto que nós lemos de Romanos, que é o falar mal, é o katalaleo. Está ligado à difamação, irmãos. Fofoca, que julga injustamente o próximo, violando a lei do amor ao próximo. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, não fala mal uns dos outros, esse espírito faccioso, né, que entrou ali
na igreja de Corinto. Na primeira carta, Paulo está falando que tem gente que fala que é de Apolo, outro fala que é de Cefas, outro fala que é de Cristo, outro fala que é de Apolo. Esse espírito faccioso entra no meio da igreja e vai causando uma maledicência, uma divisão. Isso vai causando uma inimizade dentro da igreja. Você imagina, aí daqui a um bocadinho tem pessoas que não conversam entre si, pessoas que não se comunicam entre si, pessoas que falam assim, não, eu não falo com fulano porque é ciclano isso, porque é ciclano aquilo, e fulano me falou, e outra, pior. Nós vamos pegando inimizade com pessoas que nós nem conhecemos. Nós ouvimos alguém, um terceiro, falar sobre aquela pessoa e nós não fomos lá conferir. Nós não fomos lá fazer a amizade com a pessoa, nós não sentamos numa mesa com a pessoa, não conhecemos essa pessoa, pelo contrário, nós ouvimos uma conversa que foi falada, nós ouvimos algo que foi pronunciado, né, que alguém disse. Alguém falou, fulano é de minha confiança e ele falou que ciclano não presta, então eu vou acreditar que ciclano não presta, que ciclano falou isso e isso de mim. E aí de repente nós estamos todo mundo num ambiente de culto, que um não olha na cara do outro, quando olha com aquela cara de desdém, aquela cara feia de cima para baixo, de baixo para cima. Por quê? Porque teve fofocas. O inimigo, ele vai semeando o seu joio no meio do povo, semeando o seu joio no meio da igreja. Aí de repente tem gente não conversando entre si, não olhando na cara do outro, pessoas que talvez nem se conhecem, e já não olham entre si. Então esse espírito, né, esse pecado, esse mal, que é a fofoca, ele vai entrando dentro da igreja e vai fazendo justamente isso, um falar mal do outro, um levar uma informação, é aquele negócio, parece, me falaram, não sei o quê, e vai crescendo isso no meio da igreja e vai criando um problema enorme, porque a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos, é para isso que nós nos reunimos, é para isso, a nossa reunião, né, no culto lá, domingo e tal, é comunhão entre os irmãos. O único critério que eu vejo Paulo falando que alguém come e bebe indignamente na ceia é a desunião, é a falta de comunhão na igreja, é a falta de comunhão entre os servos de Deus. Agora você imagina o que a fofoca provoca. Vou continuar, porque eu falei aqui da fofoca, né, dos textos, que é uma calúnia, uma difamação contra um irmão, contra uma pessoa. Eu vou continuar agora a segunda definição de fofoca na Bíblia. São pessoas que expõem segredos. Traição de confiança ao revelar informações privadas. Note comigo Provérbios 11:13. Se você pode anotar, anote aí. Provérbios 11:13. A palavra de Deus diz assim: o fofoqueiro revela segredos, mas o fiel de espírito guarda a consciência. Olha que texto. O fofoqueiro revela segredos, mas o fiel de espírito guarda a confidência. Essa palavra no hebraico aqui é hankil, refere-se a quem trai a confiança ao divulgar segredos. E olha o contraste aqui com o fiel de espírito. Se o fofoqueiro revela segredos, o fiel de espírito, ele guarda a confidência. Olha a virtude de proteger a privacidade do meu irmão. Sabe, isso falta muito dentro da igreja. Porque tem pessoas que desabafam situações, né? Desabafa com o irmão, desabafa com uma irmã, e a pessoa, em vez de guardar aquilo, né, segurar aquilo ali, deixar morto aquele assunto, não, o fofoqueiro começa a revelar os segredos. Isso, eu já participei de muitas igrejas que a pessoa
Rapaz, você tá sabendo que fulano pecou? Me contou. Pecou sim. Aí vai para outro, fala, fulano pecou, caiu. Ó, ciclano lá, rapaz, caiu, que não sei o quê. E vai rodando a fofoca revelando os segredos. Aí a pessoa foi e contou para um. Às vezes conta até para a liderança sai expondo a pessoa. Isso é terrível. Isso é terrível. Fofoqueiro revela segredos. E quando nós falamos aqui de revelar segredos, nós não estamos falando de confessar pecado. Nós não estamos falando de denunciar pecado. Que já eu vou falar aqui o que não é fofoca. Mas eu estou falando daquela pessoa que pega um segredo e sai divulgando para a igreja inteira. Está faltando essa confiança, essa confidência, essa discrição no meio da igreja. Que quando a pessoa conta algo, morre ali, naquele lugar. Só procura-se uma liderança quando de fato é extremamente necessário. Vou te dar outro texto, Provérbios capítulo 20, versículo 19. Provérbios capítulo 20, versículo 19. O que anda falando coisas secretas é fofoqueiro. Não te associes com quem abre demais os lábios. Ó, vou ler de novo, hein? O que anda falando coisas secretas é fofoqueiro. Não te associes com quem abre demais os lábios. A fofoca, tá vendo que tá sempre associado aqui à indiscrição. E o conselho ainda é evitar estar perto de pessoa que não controla a língua. Porque esse falar demais causa certos danos no relacionamento e na comunhão da Igreja de Cristo. E é engraçado que a pessoa fala algo, fala assim, ó, vou te falar aqui, mas você não conta pra ninguém, fica só entre nós e não sei o que e tal. E se você falar assim, mas peraí, e se eu chamar aqui a pessoa que você está falando e você falar com ela? Não, pelo amor de Deus, então não me fala. Então não me fala. Fofoqueiro, ele só ganha espaço se tiver alguém que ouve. Sabe aquele exemplo que a gente já ouviu várias vezes, que a pessoa fala assim, rapaz, fulano veio até a mim, falou mal de você 2 horas. E normalmente a gente fica com raiva de quem falou, né? Mas uma vez eu ouvi essa ilustração e eu achei muito sábia, que a pessoa virou e falou assim, agora me diga, por que que ele se sentiu à vontade de falar mal de mim para você? Por que que ele se sentiu à vontade de falar mal de mim com você? Porque quando a pessoa é amigo mesmo de verdade, aliançado, irmão em Cristo, cristão, crente, a pessoa não sente nem liberdade para falar mal do outro. Porque na hora que começa a falar, a pessoa corta, fala assim, peraí um minutinho, vamos falar com a pessoa? Vamos chamar fulano aqui? Não chama. Ó, o que anda falando coisas secretas é fofoqueiro. Não te associes com quem abre demais os lábios. O fofoqueiro, ele quer manter ali só no segredo, ele só quer ficar ali conversando entre a galera. Ele não quer ir lá falar com a pessoa. Porque na maioria das vezes, o que ele está falando, ele nem tem certeza se é verdade. Ele nem tem certeza se é um relato fiel. E ele está falando, está repetindo, igual papagaio. Isso daí é uma armadilha de Satanás que ele coloca dentro da igreja para minar com a fé, com o coração dos irmãos. Além da difamação, calúnia, além do revelar segredos, a fofoca também é colocada na Bíblia, né, caracterizada na Bíblia como murmuração, conversas frívolas, conversas ociosas, palavras que não edificam. Agora você entendeu, hein? Fofoca também é colocado na Bíblia sobre conversação que não edifica. Sabe aquela conversa que não chega a lugar nenhum e no final não edificou ninguém? E ainda pode ser algo danoso, ruim. A Bíblia também coloca isso. Ó. Vamos pegar aqui 2 Coríntios 12, 20. 2 Coríntios 12, 20. A palavra do Senhor diz assim, temo que,
quando chegar, não vos encontre como eu gostaria. Que haja, cortei um pedacinho aqui, que haja contendas, invejas, iras, facções, difamações, murmurações, arrogâncias e tumultos. Olha, eu vou até abrir aqui com você, que eu vou ler aqui na NVT, que é aquela versão que eu acabei de ler aqui agora, é uma outra versão. Eu vou ler na NVT, que talvez mude uma coisinha ou outra, mas eu gosto muito da linguagem da NVT, do jeito que ela passa. 2 Coríntios, né, 12, 20. Pois que temo que ao visitá-los não goste daquilo que encontrei, e vocês não gostem da minha reação. Temo que eu encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intrigas, arrogância, desordem. Sim, temo que ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sensuais. Olha para você ver. Quando nós pegamos aqui essa passagem de Corinto, Paulo está falando assim, vou visitar vocês, mas o meu medo, vocês já sabem, é chegar aí e tá contenda, inveja, ira, facção, difamação, que era o que já estava na igreja de Corinto na primeira carta. Né? Esse termo aqui, essa palavra grega para murmurações é psitismoi. Psitismoi. Refere-se a conversas sussurradas que espalham discórdia. Enquanto a outra palavra, que é o que eu já citei lá em cima, que é o katalaliai, que são difamações. Me perdoe aqui minha pronúncia do grego, mas eu estou citando para você ver aqui que difamações reforça o dano causado pela fofoca. Olha para você ver a raiz dessa palavra de murmurações, conversas sussurradas que espalham discórdia. Meu irmão, nas caladas, no silêncio. Já viu quando a pessoa fala, só vou falar baixinho, não conta para ninguém? E começa, fala aqui, fala ali, fala disso, fala de um irmão, fala de outro irmão, fala de liderança, fala daqui, fala colar e vai espalhando aquela maledicência, sabe? E de repente a igreja parece mais um plenário, algo político, que as pessoas vão fazendo política. Isso é fofoca. Outro texto, 1 Timóteo 5,13. 1 Timóteo 5,13. Aprendem a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e intrometidas, falando o que não convém. Olha, a palavra do grego aqui para faladeiras é philiaroi, que implica conversas frívolas, prejudiciais, muitas vezes fofoca. Que surgem da onde? Da ociosidade, da falta de propósito espiritual, da pessoa que não está trabalhando. Irmãos, esse podcast é da Viva Church, certo? Então vamos falar da Viva Church? Gente que está muito envolvida em fofoca pode ver que não lidera nem uma célula. Gente que está envolvida em fofoca pode ver que não lidera departamento. Gente que está envolvida em fofoca pode ver que não está cuidando de gente. Porque, olha aqui, o caso que Paulo está citando aqui a Timóteo, de mulheres que ficam ociosas, andando de casa em casa. Lógico que para nós aqui essa aplicação é em âmbito geral, tanto homem quanto mulher. Homens ou mulheres que ficam ociosos, não tem o que fazer, não tem trabalho. Aí fica de casa em casa, de lugar em lugar, de grupinho em grupinho. Fica lá, é faladeiro, falação, fala de um, fala de outro, fala de um, fala de outro. Muitas vezes, não é todas, mas muitas vezes as fofocas surgem disso. Desocupação. A pessoa está desocupado, não tem o que fazer, não está trabalhando para Jesus, não tem propósito espiritual, não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de renúncia, não tem vida de busca.
Aí, por a pessoa não estar lendo Bíblia, não está fazendo igual você aqui hoje, ó, ouvindo Spotify, estudando, não está orando, não está buscando, está ocioso. Aí, quando eu estou ocioso, né, não estou apacentando ninguém, não estou visitando ninguém, não estou orando por ninguém, nem por mim também, não estou liderando célula. Porque, meu amigo, na hora que você começar a liderar uma célula, apacentar a pessoa que está passando por algum tipo de problema, que você entrar no meio desse problema para aconselhar, ajudar e tal, meu amigo, aí tu vai ver que teu tempo acaba. Porque é um tumulto, às vezes, no casamento, não sei aonde, você aconselha, ora, levanta a gente para jejuar e não sei o quê. Seu tempo, meu amigo, toma. Tá? Tô muito parado, pastor, minha vida está muito parada. Vai liderar uma célula. Vai liderar um grupo. Você vai ver como é que o seu tempo vai encher rapidinho. Que a pessoa tem um problema, te liga, tem uma dificuldade, te liga. E aí você começa, meu Deus do céu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ajudar, tem que orar, tem que aconselhar, tem que visitar. Então, a maioria, não é todas, mas a maioria dos casos de fofoca vem de pessoas que estão ocioso, parado, sem ter o que fazer. Você lembra lá da cartinha que mandaram para Neemias? Ei, Neemias, encontra com a gente lá no Vale de Ono, que não sei o que e tal, Sanbalat, Tobias e Gesem. E Neemias responde assim, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Neemias em outras palavras, Neemias está dizendo assim, eu estou ocupado demais, cara, para ir bater papo com vocês em Vale de Ono, que era uma armadilha para matar Neemias. Mas, por que Neemias não foi? Ocupado. E tem gente que fica fofocando com Sanbalat. Por quê? Sanbalat é desocupado e tu é outro. Tobias é desocupado e tu é outro. Gesem é desocupado e tu é outro. Aí eles mandam o bilhete e tu vai. Eles ligam, você atende. Eles chamam, você vai. Neemias é o tipo de cristão que nós devemos ser. Eu estou ocupado demais. Eu estou ocupado demais para parar o que eu estou fazendo para ir em vale com vocês. Então, muito caso de fofoca nasce de ociosidade. Pessoas que não têm o que fazer, estão parados na obra de Deus. Parados. Você quer ver um exemplo? Agora mesmo, agora que eu estou gravando esse podcast, estou gravando porque estava fazendo estudo, entendo que é um assunto pertinente para a igreja e eu estou nos meus dias de férias. Tirei 15 dias de férias, nesses 15 dias de férias estou aqui gravando o podcast. Ou seja, até de férias eu tenho o que fazer. Mas começa a procurar se o fofoqueiro está fazendo alguma coisa. O fofoqueiro está parado, por isso que ele tem tempo de fofocar. Não seja você ocioso, meu irmão. Trabalha na obra do Senhor, que quando chegar esses bilhetinhos de Sanbalat, você vai falar assim, querido, com licença, eu não posso, tá? Obrigado, até logo, até a próxima. Não dá, porque eu estou ocupado na obra do Senhor. Vamos mais um texto? Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que ministre graça aos que a ouvem. Embora esse versículo, meus irmãos, não apareça, né, fofoca diretamente, esse versículo condena as palavras que não edificam. E aí sim nós podemos incluir a fofoca. E exorta, né, o texto aqui de Paulo aos Efésios nos exorta a falar o que constrói. Olha, não sai da sua boca a palavra torpe, ou seja, palavrão. Sabe o crente que de vez em quando solta um palavrão? Olha o texto aqui, ó, Efésios 4, 29. Não saia da sua boca a palavra torpe, tá? Ah, mas é com meu colega aqui, é meu amigo, é meu brother. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Mas só que for para boa, uma palavra boa. Para quê? Para edificação, conforme a necessidade, para ministrar graça em quem está ouvindo. Olha para você ver, é isso que tem que sair da sua boca. Não uma palavra torpe, não uma palavra ruim, não uma palavra que dizima, uma palavra que arrebenta, uma palavra que destrói, não, uma palavra que edifica, boa.
conforme a necessidade, e que possa ministrar graça naqueles que estão ouvindo. Vou deixar aqui 4 frases para os amados. A primeira frase é de João Calvino, no seu comentário de Levítico 19:16. Abre aspas. A fofoca é um veneno que corrói a comunidade, pois rouba a honra do próximo e semeia desconfiança. A língua deve ser usada para glorificar a Deus, não para difamar. Fecha aspas. Vou citar agora uma frase de Martinho Lutero sobre fofoca. Martinho Lutero, no Catecismo Maior, no 8º mandamento, abre aspas, fofocar é pecar contra o próximo, mesmo que as palavras sejam verdadeiras. Se forem ditas para prejudicar, devemos falar bem do outro, ou se calar, fecha aspas. Mesmo que seja verdade, se o intuito é prejudicar, difamar, matar, ferir, desviar, meu irmão, fale bem ou fique quieto. Fale bem ou fique quieto. Sua boca tem que sair vida da sua boca, não morte. Outra frase sobre Charles Spurgeon. Sobre não, né? É de Charles Spurgeon, dos seus sermões no século XIX. Abre aspas. A língua do fofoqueiro é como uma flecha envenenada. Ela fere sem ser vista. O cristão deve guardar sua boca como um tesouro, para que dela saia apenas o que é puro. Fecha aspas. Então, muita atenção. A língua do fofoqueiro é uma flecha envenenada. Olha para você ver. Agora uma frase, a última. John Wesley, nas suas notas, né, nas notas de John Wesley sobre Tiago 4:11, abre aspas, falar mal do irmão é usurpar o lugar de Deus como juiz. A fofoca é uma traição ao amor cristão, que busca a restauração, não a destruição, fecha aspas. Pastor, mas o cara, a mulher, o irmão, a irmã, é difícil. Pensa no... Complicado, pastor. Errou nisso, naquilo outro, não sei o quê. Irmãos, se não for para ajudar, se o que você está falando não for para ajudar, não fale. Não fale. Então, vamos concluir aqui para você poder anotar aí, né? A fofoca, em definição bíblica, ela é um pecado multifacetado, ou seja, né, é mais de uma explicação para a fofoca. É mais de uma explicação para definir fofoca. Então a fofoca na Bíblia é calúnia e difamação, quando você fala mal para prejudicar alguém, aí os textos que eu citei, Levítico 19:16, Salmo 101:5, Romanos capítulo 1, 29 e 30, Tiago 4:11. Outra definição de fofoca na Bíblia, exposição de segredo. Trair a confiança e revelar informações particulares, privadas de um irmão. Provérbios 11:13 e Provérbios 20:19. Outra explicação para a fofoca é murmuração e conversa frívola. Falar de maneira ociosa, divisiva, sem propósito edificante. Isso tudo aí é fofoca. Tá? Conversar, insinuar divisão, plantar divisão no coração dos irmãos. Isso tudo aí é fofoca. Entendeu? A pessoa deu uma direção, seu líder de departamento deu uma direção e você junta com mais um, mais dois e começa a falar, isso aí é errado, aquilo lá não sei o quê, não sei onde é que esse cara tá com a cabeça e não sei o quê. Fofoca. Também definido assim. Então a fofoca ela é condenada porque ela viola, né, o mandamento do amar o próximo como a nós mesmos. Causa divisão e reflete nada mais nada menos que um coração que não está alinhado com Deus. Certo? Até aqui tudo bem?
Agora eu quero definir com você o que não é fofoca. Ó, peraí. 34 minutos de aula. Ó, eu quero definir com você o que não é fofoca. Aí agora sim, hein? Porque o que é fofoca você já tá sabendo. Agora eu vou te definir o que não é fofoca. Nem toda conversa ou situação, né, que é falado algo de alguma pessoa é constituído fofoca. A Bíblia mesmo ela vai distinguir, vai fazer distinção entre comunicações legítimas, que tem propósito espiritual, prático, diferente da fofoca que é maliciosa, que vem para prejudicar, para destruir. Vamos dar uns exemplos bíblicos aqui do que não é considerado na Bíblia fofoca. Primeiro ponto, quem está anotando, aproveita. Primeiro ponto na Bíblia que não é considerado fofoca. Relatar a liderança com propósito de correção ou proteção. Relatar a liderança com propósito de correção ou proteção. Quando alguém leva uma questão à liderança da igreja, com intenção de corrigir um pecado, proteger a igreja, a comunidade, buscar orientação, isso daí não é fofoca. Desde que feito com amor, responsabilidade e verdade. Então, quando alguém procura, por exemplo, eu sou pastor da igreja, ok, a pessoa me procura e fala de uma situação que está acontecendo no meio da igreja. Uma situação que está acontecendo no meio da igreja, e aí, né, a pessoa expressa, fala, pastor, está acontecendo isso, aquilo, tal, dentro da igreja, infelizmente, ó, fulano tá assim, tá assado e tudo mais. Como que é falado? Entende? Como que é falado? A pessoa vem para falar com amor, com compaixão, expor a situação, mas ele está preocupado com a igreja. Ele está preocupado da pessoa ser corrigido, arrepender-se, largar o erro. E às vezes até para buscar orientação. Foi falado isso ali, pastor, que é verdade ou não é verdade? Você entende? Isso daí não pode se considerar fofoca. Vamos lá para a Bíblia, Mateus 18, do 15 ao 17. Eu vou até abrir aqui a Bíblia. Quer ver? Se você tem a Bíblia aí, abra comigo, eu vou abrir aqui juntinho com você. Mateus, capítulo 18. Vamos lá? Mateus, capítulo 18, ó, do 15 ao 17. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente. Ó, agora você já levou uma ou duas pessoas a mais. Fale com ele novamente. Para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Isso aqui eu tenho até um podcast aqui, né? Que é sobre as etapas, né? As esferas da disciplina, né? Eu falei aí, ó, primeiro você vai lá, tenta falar com ele, não resolveu, volta com 1 ou 2 testemunhas, não resolveu, expõe para a igreja. Não resolveu, trata como gentil publicano. Aí já é uma exclusão total, né? Aí já é você deixar a pessoa de lado, é você deixar a pessoa excluído, fora, né, abandonado. Mas olha para você ver, isso daqui não é considerado fofoca. Isso daqui não é considerado fofoca. Você primeiro trata com a pessoa, não teve, né, solução e tudo mais, aí você leva testemunhas.
Tá? Você quer ver um outro texto parecido? 1 Timóteo 5, 19 e 20. 1 Timóteo, capítulo 5, né, versículo 19 e 20. E note que Jesus depois ele fala aqui de levar, né, até a liderança da igreja. Levar diante da igreja. E não é para difamar a pessoa, é para gerar arrependimento. Né? Vamos lá, um texto muito parecido, 1 Timóteo 5, 19 e 20. Não aceites acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que pecam, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Então, ó, veja bem, Paulo, ele sempre confronta falsos ensinos dentro da igreja. Você pode reparar que eu tento, na medida do possível, sempre confrontar, não quem fala, mas o ensino que foi falado, se ele destoar das escrituras, sabe? Então, dentro da Viva Church, eu sempre tento combater algo que está fora das escrituras. Agora, olha para você ver um detalhe aqui. Contra presbítero, né, ou bispo, ou ancião, ou o próprio pastor,